Existe uma expressão muito peculiar no nosso idioma que é pagar língua. Pagar língua é uma coisa que a gente fala quando alguém faz alguma coisa que dizia ser contra. Eu sou mestre em fazer isso. Eu acho que eu sou a pessoa que mais pagou língua em toda a sua vida. Pelo menos eu sou a pessoa que mais pagou língua que eu conheço. O exemplo mais recente do meu pagamento de língua é o fato de que agora eu estou usando um ambiente de desktop KDE nos meus computadores. Há coisa de poucos meses eu cheguei a falar muito sobre o quanto que eu odiava o KDE publicamente para quem quisesse ouvir. Deixa eu contar uma história. Quando eu voltei a usar Linux, foi na virada de 2022 para 2023, se eu não me engano, eu havia acabado de sair de anos usando Mac. Eu usei o Mac OS por quase 10 anos. Então a entrada mais óbvia seria pelo ambiente do GNOME. Eu fiquei alguns meses usando o GNOME e acabei não me acomodando direito e me senti mais em casa em outro lugar. Sei lá, o GNOME tinha alguma coisa que não casava. Usei o Cinnamon. Eu usei o Cinnamon por bastante tempo. Fiquei muito à vontade com o Cinnamon. Eu usava o Linux Mint, que ele é a casa do Cinnamon. E, eventualmente, fui picado pelo bichinho do distro hopper. Quem usa Linux sabe o que é isso. E acabei experimentando outras distribuições, testando outras coisas que não o Linux Mint, que eu me sentia muito em casa, aliás, e recomendo enormemente. Mas acabei voltando para o GNOME. Só que, aquela coisa, eu nunca me senti verdadeiramente à vontade no GNOME. Algumas coisas me incomodavam lá, mas eu não sabia exatamente colocar o dedo nelas, assim, falar, é isso que me incomoda. Tem uma coisinha ou outra, sei lá, talvez a mais proeminente era a falta de um C-Stray para você ver as coisas que estão rodando, tem uma área de notificação mais decente, enfim, essas coisas me incomodavam. E sendo o GNOME o ambiente mais adotado por diversas distribuições, eu resolvi dar o braço a torcer e falar, não, vamos seguir usando o GNOME para ver se a gente se acostuma. Então ele é o ambiente mais utilizado e eu acabei apostando em usá-lo. Pois bem, fiquei assim durante um tempo e vale lembrar que o tempo que eu usei o Cinnamon e o tempo que eu usei o GNOME, eu me dedicava também a falar mal do KDE. Isso era uma coisa constante durante esse período que eu usei esses dois ambientes gráficos. Pois bem, fechado esse parêntese, o seguinte. Caiu na minha mão um texto muito interessante que faz umas críticas bem contundentes ao GNOME. E eu li esse texto e foi muito engraçado porque, à medida em que eu ia lendo o texto, um monte daquelas questões vinham tomando forma. E as coisas que eu não sabia colocar o dedo direito, que me incomodavam no GNOME, elas acabaram aparecendo ali. Ah, então é isso, olha, não sou a única pessoa que pensa essas coisas. Enfim, eu fui identificando item por item que me incomodava no GNOME. E a partir do momento que você descobre uma coisa que te incomoda e que ela passa a ter um nome, fica mais difícil tolerar essa coisa. E foi assim com o GNOME. Então eu falei, vou ter que mudar de novo, agora para onde que eu vou? Eu não ia voltar mais para o Cinnamon. Por quê? Porque o bichinho do distro hopping que havia me picado foi justamente porque o Cinnamon também tem os seus problemas. Apesar de ser muito legal, gosto muito, recomendo muito o Linux Mint, mas ele tem algumas questões, né? Uma delas, principalmente, talvez, é o fato de uma grande dependência de coisas do GNOME e um futuro que é meio incerto. Mas talvez seja só boato, essa coisa da incerteza do futuro do Cinnamon. Mas o fato é, eu já tinha saído do Cinnamon e agora não estava mais confortável no GNOME, tinha que ir para outro lugar. Então eu resolvi dar uma chance para o KDE. E olha, talvez tenha sido a melhor coisa que eu tenha feito nos últimos tempos em termos de computador. O KDE, ele é maravilhoso, é robusto, é coerente, ele pode, eu sei, ter um visual e uns comportamentos estranhos, assim, à primeira vista. Uma coisa que sempre me incomodou muito é o cursor do mouse, que ele fica com o ícone do aplicativo que você está acionando, pulando do lado dele. Eu acho aquilo, sei lá, esquisito. Já achei muito mais feio. Hoje, estou mais acostumado.
Então essa era uma das coisinhas que me incomodavam no KDE. Tem outras coisas também que podem ser um pouco assustadoras, por exemplo, o tanto de possibilidade de configuração visual que você pode fazer. Só que, ao longo do tempo, eu percebi, não é porque existe a quantidade de personalização que você pode fazer que você tem que fazer essas personalizações. Então, a gente pode tentar se concentrar e trabalhar de uma maneira focada, sem se deixar levar pela profusão de personalizações e acabar conseguindo estabelecer um workflow produtivo. E eu encontrei esse workflow no KDE e agora estou aqui pagando língua, né? Eu recomendo a todo mundo tentar fazer alguma coisa que não fazia antes ou que não gostava antes para ver se a opinião não muda. Eu acho que isso é uma coisa legal, né? Talvez seja um bom resgate daquilo que o Raul Seixas falava, né? É melhor a gente ser uma metamorfose ambulante do que ter opiniões cristalizadas, opiniões formadas sobre tudo e opiniões que não mudam. Então hoje eu estou em lua de mel com o KDE. Como eu falei, eu entendi que não é só porque a gente pode mexer em todo e qualquer aspecto da interface que a gente deve fazer isso. Então, ciente dessas possibilidades, eu vou seguindo a minha vida no conforto de usar um ambiente bem robusto e bem estável. Levando em conta todas as mudanças futuras do Windows que vai ter na próxima versão, por exemplo, a história do Copilot, que é um atentado à privacidade, eu acho que muita gente que liga para a segurança e para a privacidade vai acabar migrando para um sistema baseado em Linux no futuro próximo. E aí a minha recomendação é testar o KDE, porque vai ser bem mais fácil as pessoas que vêm do Windows se sentirem em casa nesse ambiente. A minha pedida e a minha recomendação é testar o Kubuntu, o Fedora KDE ou mesmo o OpenSUSE. Podem ser distribuições bem interessantes. Se você tiver mais coragem ou tiver alguém para te ajudar, o KDE Neon eu acho que é imbatível. Enfim, acho que é isso que tem para hoje.